Olá, tudo bem? Eu me chamo Antônio Júnior. Estaremos aqui agora iniciando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Como todos bem sabem, nós estamos vivendo um momento delicado que tem nos impedido de realizar as nossas programações de maneira normal dentro dos tempos e por isso estamos encontrando ferramentas e alternativas para viabilizar o aprendizado bíblico e o crescimento espiritual dos nossos irmãos e irmãs, e por isso estamos aqui gravando este vídeo hoje. O intuito desta aula é levar aos discipulandos, as pessoas que estão iniciando a sua caminhada na fé cristã, que estão iniciados, né, na palavra do Senhor. Então não temos como objetivo aqui tratar o assunto de forma aprofundada, como um estudo teológico. Na verdade, nós vamos tratar de uma maneira que possa embasar e fundamentar a fé dos nossos irmãos dentro da palavra de Deus. Então, eventuais dúvidas que possam surgir, você fique à vontade para me enviar a sua mensagem, aqueles que têm meu telefone. Se não tiverem meu telefone, você pode postar nos comentários deste vídeo ou me enviar pelo WhatsApp, mas não deixe de participar, ok? Então, a lição que estaremos trabalhando hoje é a lição de número 1, da revista da CPAD do terceiro ciclo de Discipulando, que tem por título Bíblia como regra de fé e prática. Aleluias. E o texto bíblico que nós estaremos trabalhando se encontra em Salmos 119, do verso 1 até o verso de número 7 e posteriormente do verso 14 ao verso 19. Diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Verso 7. Agora avançaremos um pouco para o verso de número 14, que diz o seguinte, do mesmo salmo. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Faze bem a teu servo para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não me esconda de mim os teus mandamentos, o verso de número 19. E como meditação, a lição ela traz o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que é um texto bastante conhecido, que vai dizer: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, conforme o título vai dizer, nós estaremos conversando um pouco hoje sobre a palavra de Deus e discipulandos iniciados na fé cristã, crentes de uma maneira geral, precisam entender que a Bíblia é a nossa regra de fé, a qual nós precisamos recorrer para embasar as nossas decisões, para embasar as nossas escolhas, e assim nós podemos fundamentar a nossa fé de maneira sólida e não viermos a perecer quando as adversidades surgirem. O próprio Salmo de número 119, ele vai nos dizer que luz para o meu caminho é a sua palavra, lâmpada para os nossos pés. Então, ela ilumina os nossos caminhos, ilumina os nossos passos. Por isso precisamos recorrer à palavra de Deus. Aleluias. Então, o objetivo da lição de hoje é demonstrar que a palavra de Deus é um livro inspirado por Deus e tão atual, mesmo sendo escrito há mais de 2000 anos. Nós vamos explicar aqui a necessidade da leitura da Bíblia dia a dia, para crescermos em sabedoria
e em graça, dissertar sobre a influência da palavra de Deus em nossa relação com o trabalho, com a família e com o próximo. Aleluias. Então nós vamos estar iniciando aqui a nossa lição, né, da nossa escola bíblica dominical. É importante que você tenha ao seu lado a sua Bíblia, para você recorrer a ela para eventuais consultas, se assim o fizermos. Então quero convidar você agora. Eu vou ler alguns trechos, vamos fazer alguns comentários, para assim podermos estar discorrendo sobre a nossa aula. Comentário introdução, diz assim: todas as pessoas precisam direcionar as suas vidas por algum conjunto de princípios que lhes sirva de orientação. Esses princípios devem ser exteriorizados de maneira simples e direta, de forma que a sua prática seja algo palpável. Nesta lição, veremos como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pode nos ajudar como cristãos a pautar a nossa existência de acordo com os princípios que o próprio Deus ordenou. O raciocínio que ele inicia essa lição, colocando a palavra de Deus como regra de fé, como um norteador para as nossas decisões, para as nossas escolhas, é como a Constituição Federal ela vai direcionar todas as ações, todas as condutas de uma nação. É como nós temos a nossa Constituição Federal de 1988, que traz detalhes de como o Estado, de uma forma geral, deve proceder. Assim, a palavra de Deus nos ensina e nos direciona como regra de fé, aleluias, como um conjunto de princípios morais para as nossas vidas, que nos ajudam à caminhada cristã. Aleluias. O item 1, ele vai dizer que a Bíblia é uma palavra divina e atual. E tem o título da primeira sessão da seguinte forma: o que é a Bíblia Sagrada? A palavra de Deus é a revelação divina ao homem, a fim de que este consiga não apenas saber a vontade de Deus para ele, mas também sobre as suas promessas. Aleluia. Aqui, sem querer entrar no aspecto teológico, né, que vai falar sobre a questão da revelação geral e da revelação especial de Deus para com o homem, nós precisamos entender a palavra de Deus como aquela que demonstra como Deus se apresentou para o homem, como Deus ele tratou de apresentar-se como o Salvador da humanidade que estava distante dele por causa do pecado. Aleluia. E também vai nos orientar e nos ensinar como regra de fé, vai nos orientar e nos ensinar a pautarmos a nossa vida nos padrões morais exigidos por Deus. A Bíblia mostra que apenas Jesus Cristo nos leva a Deus. Afinal, disse Jesus lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus, ela é sim a nossa regra de fé. É interessante porque antes de Cristo vir, já existiam o que era chamada das escrituras, ou o Tanakh, né, que é os escritos sagrados por parte dos judeus. Eles já existiam e os judeus faziam uso deles para conhecer a vontade de Deus, para conhecer os ensinos de Deus. Lá estavam as leis do Senhor, e após a vinda de Jesus, nós começaram a ser redigidos o que nós conhecemos pelo Novo Testamento. Então, todos eles orientados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E por isso nós podemos dar credibilidade às Sagradas Escrituras, acreditar que ela realmente é a palavra de Deus, que não contém erro, que não contém incongruências, que não contém, na verdade, nenhum tipo de erro ou falhabilidade. Conforme muitas pessoas às vezes tentam imputar às Sagradas Escrituras, nós precisamos crer que ela é sim a expressão verbal e escrita da vontade de Deus, dos desígnios de Deus. A Bíblia nos mostra como Deus é bom, né? Aleluia, a ponto de buscar aqueles que por causa do pecado se fizeram
seus inimigos. Analisemos, por exemplo, o texto lá de Efésios, no capítulo 2, versículos 4 ao 6, que diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. E tudo isso está manifesto nas Sagradas Escrituras. Elas nos mostram o Senhor Deus, como Ele age, aleluias. O Antigo Testamento, de uma maneira assim muito ampla, nós podemos entender que ele vai apontar para Cristo, enquanto o Novo Testamento ele é a realização do que o Antigo Testamento estava prometendo. Por exemplo, até uma curiosidade interessante, quando você pega a Bíblia hebraica, que os judeus utilizavam e utilizam, ela tem o mesmo formato da Bíblia cristã, a mesma quantidade de livros da Bíblia cristã, mas o arranjo dos seus livros ele é tratado de maneira diferente. Por exemplo, lá na Bíblia hebraica, na Bíblia judaica, os livros proféticos que apontavam para o Messias, para o Cristo, eles são posicionados na parte central do livro, enquanto na Bíblia cristã eles são posicionados no final do Antigo Testamento. Mas por que essa diferença? Não é por acaso que existe essa diferença. É porque, para os judeus, os livros proféticos sendo posicionados no centro do Antigo Testamento, eles indicam que ele ainda não veio, ele ainda não se concretizou. E a Bíblia cristã ela pega esses livros proféticos e o posiciona no final do Antigo Testamento. Eles dizem o seguinte, que após as profecias veio o Novo Testamento, veio Cristo. A concretização do que os profetas falavam se deu em Cristo. Aleluia. E isso é a palavra de Deus. Né? Quando nós pegamos a palavra de Deus, nós vamos ver que ela foi redigida num período de 1600 anos, quase 16 séculos, aí, sendo redigida por orientação e direção do Espírito Santo. Aleluia. Foi escrita inclusive por autores das diversas categorias, das diversas funções. Mais de aproximadamente 40 pessoas escreveram, inspiradas pelo Espírito Santo, as Sagradas Escrituras, entre elas reis, profetas, sacerdotes, juízes, pastores, médicos, rabinos, nos mais diversos lugares, prisões, palácios, o campo, em vários lugares. Ela foi sendo redigida pelo Espírito Santo de Deus, que inspirava as pessoas. Por isso que a gente consegue, diferente de outras religiões que possuem os seus livros sagrados, nós podemos atribuir a Bíblia Sagrada como o livro inspirado por Deus, diferentemente de outros códigos religiosos utilizados em outras religiões. Nós podemos, sim, com toda a propriedade, dizer que a Bíblia é o livro sagrado inspirado por Deus. Lançando nossa lição agora para o item de número 2, ele tem por título o seguinte: a Bíblia orienta a nossa vida espiritual. A seção 2.1 ela tem o título seguinte: a Bíblia é a nossa bússola. Aleluias. A bússola serve para trazer direção a quem a consulta. Por ser um livro inspirado por Deus, a Bíblia pode nos orientar em todos os aspectos de nossa existência. Ela é como um manual de instruções de Deus para o homem. Como foi Deus que inspirou a escrita da Bíblia, ele garante a sua fidelidade. É interessante que o comentarista ele usa aqui a figura da bússola, porque a bússola ela é utilizada por viajantes de todas as espécies para poderem se guiar e não ficarem perdidos. A bússola ela é um instrumento construído que sempre está apontando para o norte. E de maneira confiável, se essa bússola assim estiver ao nosso alcance, ela vai nos dar o direcionamento correto
para que possamos assim sair do local onde estivermos perdidos ou precisando de uma direção e chegarmos a um determinado local. Assim também é a palavra de Deus, ela funciona também como a nossa bússola, aleluias, a qual nós precisamos recorrer para direcionar a nossa vida espiritual em direção a Deus. Ela é a nossa bússola. Olha só o que Abraham Lincoln falou uma vez. Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai dela o que puder pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Isto é o que Abraham Lincoln falou, que ele estava preocupado em recorrer à Bíblia, em fazer a leitura da Bíblia. Eu não estou entrando aqui no mérito se ele era ou não convertido, eu estou falando sobre a declaração que ele nos forneceu da importância de se recorrer às Sagradas Escrituras. Aleluias. E a Bíblia, sim, é a nossa regra de fé, a Bíblia é a nossa bússola. Eu vi um trocadilho uma vez de um pregador que a Bíblia ela é tão atual ou mais atual que o jornal de amanhã. Então, sim, ela vai ter diretrizes, ela vai ter orientações que vão nos permitir aplicar em nossos dias de hoje, há milhares e milhares de anos após a sua escrita, e assim nós podermos evitar problemas ou encontrar soluções para as milhares de mazelas que existem na vida do ser humano e que, após a sua queda lá no Éden, se encontra distante de Deus e precisa desta orientação. A Bíblia vai orientar a nossa vida espiritual e também a nossa vida com Deus na seção 2.2. Na Bíblia encontramos as respostas necessárias para uma vida plena em comunhão com Deus. Deus é um Deus pessoal e deseja ter comunhão com você e eu. Billy Graham, o evangelista norte-americano, certa vez comentou: a Bíblia é confirmada pelo seu poder de transformar vidas. Aleluia. No início desse estudo, dessa lição, nós estávamos falando sobre a Bíblia como lâmpada para o nosso caminho. É interessante ele utilizar a figura da lâmpada, porque quando nós estamos em trevas, quando nós estamos em escuridão, quando chegamos em nossas residências, por exemplo, à noite, a primeira coisa que fazemos é acender a luz para encontrarmos o que desejarmos, para nos deslocarmos com segurança dentro das nossas casas. E a Bíblia se coloca como lâmpada para os nossos pés, como algo que é extremamente necessário para nós caminharmos neste mundo de escuridão, nesse mundo de trevas, que é os dias que nós temos vivido. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Nós estamos imersos em pecados, nós estamos imersos na corrupção, nós estamos cercados de toda maldade e por isso precisamos da palavra de Deus para orientar e dirigir o nosso caminho. Além disso, a Bíblia tem soluções para os problemas do homem moderno, sim. Ela fala sobre o uso do dinheiro, sobre a criação dos filhos, sobre a vida em comunidade, trabalho, fé e confiança em Deus. São muitos assuntos que são abordados nela, e nela encontramos a solução de Deus para cada situação. Então, talvez você vai estar enfrentando problemas no seu casamento, a Bíblia vai ter solução. Você está enfrentando problemas em como educar os seus filhos, a Bíblia tem solução. Se você está encontrando dificuldades na sua vida secular, no seu trabalho, na sua vida profissional, a Bíblia certamente vai ter palavras de sabedoria para você também, porque ela também é moderna. Isso é muito interessante. É um livro que foi escrito há tantos anos, ele ser aplicável aos nossos dias também. Aleluia. E avançando, pulamos para o item 3, que diz o seguinte: a Bíblia orienta a nossa vida em sociedade. A princípio, a vida com a família. Um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade é a vida em família. Dentro do projeto de Deus, quando uma criança vem ao mundo, deve ser recebida por sua família para ser protegida, amada e ensinada, para honrar a seus pais e dar continuidade à sua descendência. Dentro do projeto de Deus,
O homem foi criado para ter uma esposa e a esposa para ter um marido, para que sejam fiéis um ao outro e possam dar bons exemplos aos filhos. Dentro do projeto de Deus, os filhos devem honrar os pais e apoiá-los na velhice quando estiverem doentes. Dentro do projeto de Deus, irmãos devem aprender a se respeitar de forma que aprendam a ser adultos responsáveis e de boa convivência na sociedade. E dentro do projeto de Deus, a família deve ser o primeiro ambiente onde as pessoas, já na infância, aprendem sobre Deus, para poder servi-lo e amá-lo. E agora, já caminhando para o término da nossa lição, nós avançamos para a próxima sessão que fala da nossa vida com o próximo, a qual a palavra de Deus também vai nos dar diretrizes e orientações para relacionarmos com o nosso próximo. O homem é um ser gregário, que precisa conviver com outras pessoas, mas nem sempre essa convivência significa compreensão mútua das pessoas umas para com as outras. Deus, por sua palavra, nos ensina a forma como devemos interagir com outras pessoas. Não podemos ser arrogantes, iracundos, orgulhosos, mentirosos, ladrões, cobiçosos e caluniadores. Então, assim, nós precisamos utilizar da palavra de Deus para podermos, assim, encontrar a melhor forma de interagir com outras pessoas, porque há necessidade no ser humano de interação, de participação. Existe essa necessidade nossa de ser pertencente a um grupo. É uma necessidade fisiológica. E a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos nos afastar de pessoas que se comportam dessa forma, conforme nós lemos aqui. Por isso que a Bíblia vai dizer, fugir do jugo desigual. Porque se nós não tomarmos esses devidos cuidados, pode ser que a gente seja influenciado de maneira negativa e assim venhamos a nos afastar da presença de Deus. Então, por isso, precisamos sim balizar os nossos relacionamentos com amigos, com namorados, namoradas, de acordo com a palavra de Deus, para que possamos assim ter uma vida espiritual sadia. Então é isso que nós gostaríamos de conversar um pouco hoje com relação à palavra de Deus. Eu convido você a não deixar de ler a palavra, conhecer a palavra de Deus completamente. Faça uma leitura sistemática, diária, para que você possa aprofundar o seu conhecimento bíblico. É muita coisa ler a Bíblia toda? Sim, é muita coisa para poder ler, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A palavra de Deus ela é maravilhosa e vai edificar a sua vida de maneira poderosa em nome de Jesus. Leia sempre a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Ela é o nosso alimento espiritual, juntamente com o coração e a presença de Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus. Qualquer dúvida que você tiver, não deixe de deixar no comentário sua dúvida ou entrar em contato através do meu WhatsApp se você tiver meu telefone. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.